Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Eu estava aqui. Hoje eu queria mostrar algumas imagens para vocês, só que no computador não estava refletindo, não estava ficando muito bom. Aí eu estava tentando imprimir. Na verdade, eu imprimi, mas também não sei se vai ficar muito bom, gente, mas assim mesmo. Aí tava aqui terminando, tia, enquanto você tava aí orando. Tava orando junto, concordando e terminando de imprimir. Vamos lá. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Vamos para mais uma aula, vamos para mais um estudo. A gente estava passeando, né? Na mesa de Deus. Antes da gente começar tudo, a gente passou por lá, porque como eu falei, o Senhor me deu essa direção de que se a gente não passar por lá primeiro, a gente fica defeituoso, fica bambo em todos os outros relacionamentos, em todas as outras mesas que a gente está. Então, a gente passou lá primeiro e começamos a entender melhor um pouquinho da mesa de Deus. E nessa mesa de Deus, a gente viu o que o Senhor nos serviu, nós nos sentimos muito bem servidos na mesa, nós nos sentimos com a cadeira puxada especialmente para nós nos sentimos filhos de Deus. E aí nós vimos a perfeita comunhão do Espírito atuando na mesa. Nós vimos que lá é o lugar onde a gente tem comunhão com o Filho. Nós vimos que lá é o lugar onde a presença do Pai está sempre ali. Nós vimos que lá é o lugar que nos traz consciência da presença do Pai. Nós vimos que lá nós temos a palavra liberada, o pronunciamento da bênção de Deus para nós. Nós temos a vida eterna. Nós vimos que lá o Senhor nos dispõe dessa união, nós passamos por esse caminho entre a união e a unidade, nós passamos pelo ato de nos reunirmos na criação da comunhão, na transformação da nossa natureza, em ficarmos na mesma frequência, nós chegamos a um só corpo e vimos que tudo isso, todo esse caminho, sim, finalmente é o congregar e é ter essa perfeita unidade do Senhor. E ontem nós falamos sobre a questão da mesa ser um altar. Nós vimos biblicamente que o Senhor diz que a mesa é um altar. E se o Senhor decidiu fazer assim, nós precisamos entender que essa mesa não é qualquer lugar. As pessoas que estão assentadas nessa mesa não são qualquer pessoa. O que está sobre essa mesa não é qualquer coisa. E nós precisamos internalizar. Eu comecei um pouquinho a falar disso ontem, mas hoje vou continuar falar sobre a consciência da presença. Nós precisamos resgatar a consciência da presença. E hoje nós vamos entrar na parte da mesa do Pai. Por quê? Esse tempo todo nós estávamos passeando na mesa de Deus. E o nosso Deus se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade de Deus, que a gente passou a chamar de trindade, mas essa triunidade. Assim como eu e você somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas quando alguém olha para você, vê uma coisa só. Mas essa coisa só é formada de corpo, alma e espírito. Assim é o nosso Deus. Então nós estávamos na mesa de Deus, dessas 3 figuras, dessas 3 partes que formam um todo. E agora nós vamos começar a colocar a nossa lupa de uma maneira específica em cada expressão do ser de Deus, em cada expressão da pessoa de Deus nessa triunidade. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós vamos começar nessa lupa com o Pai. Mas não antes de fazermos a nossa declaração, que ontem eu esqueci, mas tia Havana, graças a Deus, lembrou e fez. Vamos lá? A nossa declaração falando a respeito da nossa Bíblia, que nós precisamos passar a amar e entender que não é um livro para pegar poeira,
mas algo para estar vivo dentro de nós. O verbo vivo, o próprio Jesus, que é revelado aqui desde a primeira página até a última. Não foi revelado no Novo Testamento, foi revelado desde Gênesis até a última página de Apocalipse. Esse livro fala sobre a palavra viva, que é o nosso Jesus. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei transformado pela sempre viva e incorruptível palavra de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus que nós temos essa palavra. Nós podemos deixar de ter tudo, menos a palavra. Porque o Espírito se move pela palavra. Jesus é a palavra. O Pai revelou seu amor na palavra. Então, se eu perco tudo, mas tenho a palavra, então eu ainda tenho tudo. E eu ainda posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Mas, Nath, é impossível. É assim, muito longe de eu alcançar. A minha vida está assim, muito complicada. Eu não sei se tem solução. Na Bíblia diz que pode? Se diz que pode, você também pode. Mas eu não sei, eu não me sinto capaz. Na Bíblia diz que você é, então você é. Tudo que ela diz que você tem, que você é, que você pode fazer, você pode fazer. Mesmo que ninguém acredite que você possa, mesmo que ninguém acredite que tenha jeito, mesmo que ninguém acredite que está dentro de você isso, esse seu sonho em Deus, essa sua semente plantada pela palavra dentro de você, mesmo que todo mundo diga que não é possível, mesmo que achem que você está sonhando alto demais, mesmo que digam para você não sonhar muito para não se frustrar, ainda que digam isso para você, se o seu sonho está sobre a palavra de Deus, então você pode, tá? Essa aí com certeza o Senhor estava falando com alguém, porque não estava planejado, mas o Senhor está fazendo questão que a gente se lembre que nós somos o povo que temos a palavra e por isso nós podemos ir muito além do que a realidade que estamos vendo e vivendo. Amém? Não deixe que a realidade ao seu redor diga que é impossível, porque aquilo que vem da terra é informação. Aquilo que vem do céu é revelação. Eu ouvi um pastor falando isso e eu anotei porque o Senhor já tinha ministrado isso uma vez no meu coração de uma outra maneira e eu achei que essa frase resumiu bem. Peguem isso porque o Senhor está falando com alguém, tá? O que vem da terra é informação. O que vem do céu é revelação. Todas as vezes que a informação se chocar com a revelação, fiquem com a revelação. Porque vocês podem fazer tudo o que a Bíblia diz que vocês podem fazer. Amém? Vamos agora continuar. Queria só saber se está tudo ok, porque está aparecendo bolinha de carregar para mim. Aí queria saber, tia, se está tudo ok, se está dando para ouvir, se posso continuar. Pessoal, também. Eu estou ouvindo bem e às vezes a imagem fica ruim, mas o áudio está bom. Então eu ativei os comentários um pouco para ver se o povo vai falar alguma coisa. Se a internet não estiver boa, avise, mas daqui a pouco eu vou tirar os comentários para ficar mais focado. Tá certo. Dá um okzinho aí pra gente se estiver ouvindo bem, tá bom? A gente vai ter algumas imagenzinhas aparecendo, mas se não der pra ver, não tem problema. O que importa é que consigam ouvir. Imagem ruim e áudio bom. Tia, você quer que eu saia e entre de novo? Ou você acha que tá bom, podemos continuar? Eu acho que dá para continuar. Tá, então vamos. A imagem fica ruim, mas o som está bem, igual Vana. Som ouvindo bem. Tá, ok. Vamos lá então. Se Deus quiser, vai dar certo. Só a imagem ruim, mas o áudio é ok. É a mesma coisa, tia, que você falou. A imagem ruim, mas o áudio tá bom. Então nós vamos continuar. Vocês prestem atenção então, para poder ouvir o que eu estou
falando. E na parte que eu tentar mostrar algumas imagens, aí, tia, você vai me dando um retorno se está dando para ver ou não, tá bom? Mas eu não vou ficar mostrando o tempo todo, não. Vamos lá, então, porque se está ouvindo é o que importa. Amém? Vamos hoje passar para a mesa do Pai. Como eu falei, ontem a gente finalizou esse contexto geral da mesa de Deus. E o Senhor me deu uma resposta que eu estava pedindo Ele há bastante tempo. E Ele me deu a revelação da palavra e eu fiquei muito feliz. Vou compartilhar com vocês. Porque quando eu estava falando da mesa ontem, do altar, se vocês prestaram atenção, vocês viram que as medidas do altar, a medida da mesa que o Senhor falou, era uma medida aparentemente pequena. Quando você vê o Senhor falando, era como se fosse uma mesa quadrada de 4 lugares, com uma base simples. Eu falei, Senhor, o Senhor chamou tanta gente para a mesa, tantos filhos para a mesa, e aí na hora que o Senhor mostrou o altar da mesa, o Senhor colocou uma mesa de 4 lugares, tem alguma coisa que não está batendo. Eu sou assim, quando eu acho alguma coisa que me intriga, eu fico investigando e perguntando ao Senhor até Ele me responder. E aí eu fiquei ali perguntando. Não falei nada ontem porque o Senhor não tinha me respondido e eu estava tentando entender. Quando acabou a live, eu continuei perguntando. Eu falei, Senhor, mas era uma mesa de 4 lugares. Era uma mesa pequena. Cadê todo mundo? Como que ia caber todo mundo lá? Como que espiritualmente isso funciona? E aí o Senhor me disse, Ele falou assim, vocês não são um só? Vocês não são um só corpo? Então, sou eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Vocês todos são um só. Então só há mais um lugar. Porque eu não estou contando vocês como milhares e milhares e milhares na mesa. Na mesa, eu estou conversando, enxergando, lidando com vocês de maneira individual, porém, enxergo um corpo só. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor é muito lindo. Eu falei, vou compartilhar isso com o pessoal, porque cada vez que a gente mergulha na palavra de Deus, a gente entende os mistérios do Senhor. E aí Ele me explicou finalmente por que era uma mesa de 4 lugares e não de muitos, muitos, muitos lugares. E espiritualmente é como o Senhor nos enxerga e isso é muito lindo. Às vezes a nossa mente humana não consegue entender, mas espiritualmente as coisas são reveladas para nós. Mas enfim, vamos lá para a mesa do Pai. A mesa do Pai, a gente vai começar a enxergar ela lá no tabernáculo de Moisés, lá no deserto, com o povo do deserto. Quando Deus chamou Moisés e falou, Moisés, vem aqui que eu vou te mostrar o que eu quero que você construa para que eu possa habitar junto com o meu povo. Deus, desde o início, quer ter relacionamento com o seu povo, com os seus filhos, com os homens que Ele criou. E aí Ele decidiu pegar, como a gente já sabe, né, da descendência de Abraão, e construir um povo para Ele. Esse povo ficou, depois de passar por Abraão, Isaac, Jacó e veio José, esse povo ficou cativo lá no Egito durante mais ou menos 430 anos. E depois Deus decidiu libertar o seu povo, porque ouviu o clamor do seu povo, levou esse povo para o deserto. E no deserto Ele chamou Moisés e falou, Moisés, eu quero ficar perto do povo. Ele primeiro veio para o povo, tentou descer, né, no monte, e aí Ele disse, santifique o povo durante 3 dias e ninguém toque no monte e eu vou descer. E quando Ele estava descendo sobre o monte, começou o povo a bater o desespero, a ficar com temor e disse, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E aí o Senhor continuou falando só com Moisés, como o povo pediu, continuou se encontrando com Moisés, como o povo pediu, porque o povo ficou com medo de morrer. E aí o Senhor falou, como eu vou habitar no meio do meu povo? Porque desde o início o Senhor estava com a intenção de morar com o seu povo. E aí Deus chamou Moisés e falou, vamos fazer o tabernáculo. Moisés, eu vou te mostrar
como que eu quero que você construa o tabernáculo, essa morada, essa tenda que era pequena. Eu quero mostrar para você como é que você vai fazer. E quando o Senhor chamou Moisés e mostrou para ele o lugar, nesse lugar havia 3 divisões. Havia o átrio, o santo lugar e o lugar santíssimo. Eu sei que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, já devem ter estudado sobre isso, já devem ter visto na escola bíblica, mas hoje a gente está trazendo esse contexto para a gente entender um pouquinho sobre a mesa do Pai, ok? Eu não sei se vai dar para ver, porque imagem impressa eu não sei se fica bom para vocês enxergarem, mas só para caso alguém não saiba, ter uma visão mais ou menos, tá dando para ver, tia? De como era o tabernáculo. Não com tanta nitidez. Deixa eu ver, se eu botar o comentário vai ficar mais coisa escrita, só para ver se eles estão vendo. Porque eu estou conseguindo enxergar bem, aí tá dando para ver. Mas eu não sei o que. Pronto. Se tiver dando só para ter uma ideia, tá? Já tá suficiente, porque eu vou trazer outras imagens depois. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é o tabernáculo cortado na lateral, para que a gente possa ter uma visão interna dele, ok? Aqui era o átrio da casa que o Senhor, o Pai, mostrou a Moisés. Estou vendo bem, que bom. As pessoas entravam por aqui, aqui era o átrio, aqui era o santo lugar, e aqui era o lugar santíssimo. Aqui tinha um altar dos holocaustos, a bacia de bronze. As pessoas passavam por essa porta. As pessoas não, os sacerdotes. E aqui tinha o lugar santo. O que havia no lugar santo? Por que a gente está olhando isso, Nath? Porque no lugar santo havia o candelabro, que eu não vou mostrar para vocês mais de perto, porque a gente está focando na mesa, mas havia o candelabro, havia o altar de incenso, que ficava na frente da cortina que dava para o Santíssimo Lugar, e aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, havia a mesa da propiciação, a mesa que o Senhor mostrou a Moisés. Quando passava por essa cortina, só o sumo sacerdote, e aqui tinha a Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei, a vara de Arão, o cajado de Moisés estava aqui. Então, o que acontecia? As pessoas entravam por aqui, e aqui tinha um sacrifício. Por essa porta, só os sacerdotes. Por essa porta, só o sumo sacerdote. A nossa mesa que a gente está olhando está aqui. A mesa de Deus está no lugar santo, como se fosse uma sala dentro da casa que o Senhor mostrou a Moisés. Ok? O Senhor mostrou esse lugar, lógico que aqui não está detalhado, eu só quero que a gente foque onde está a mesa para Moisés, e disse o seguinte: devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Isso está lá em Êxodo 25, versículo 9. O Senhor mostrou para Moisés como que ele queria que fosse feita a casa dele e disse: vocês devem tomar o cuidado de fazer tudo conforme eu mostrei. O Senhor decidiu habitar no meio do seu povo através do tabernáculo, dessa tenda pequena que ele mostrou a Moisés. Logo depois, ele continuou morando no seu povo, através do templo que Salomão construiu. E logo depois, Jesus falou: coloco esse templo abaixo e reconstruo ele em 3 dias, porque o Senhor continuou habitando no novo templo que somos nós. Ok? Então, desde o início, o Senhor está fazendo de tudo para habitar no meio do seu povo. E a mesa fala sobre relacionamento. Habitar, conviver, é diferente de fazer uma visita e sair. Então, tudo desde o início, o Senhor está mostrando que Ele quer habitar. E aqui no capítulo 25 de Êxodo,
que a palavra mesa aparece pela primeira vez na Bíblia. E essa é só uma curiosidade para vocês, que foi justamente quando o pai decidiu mostrar a Moisés a arquitetura da casa que ele queria que Moisés fizesse, que era um espelho do que havia no céu para que Moisés construísse aqui na terra. E aí lá em Êxodo 25, do versículo 23 ao 25, está escrito assim, o Senhor falando com Moisés: faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67 centímetros e meio de altura. Aqui, na versão NVT, já transformou a medida em côvados para centímetros, tá bom? Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor dessa borda. Esse era um modelo inédito entre o povo. Lá no Egito se usava mesa, sim. Até diz que os irmãos de José se sentavam com ele na mesa, mas geralmente eram mesas de pedra. Não era esse modelo de madeira revestido de ouro, com 4 pés, com as argolas, com as molduras. Esse modelo que o Senhor deu a Moisés é um modelo inédito aparecendo para o povo. O Senhor, o Pai, estava trazendo do céu algo novo para os homens, revelando uma estrutura nova para o seu povo. Então, a mesa era mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu botar alguma coisa atrás. Vocês conseguem ver. Acho que está dando para ver mais ou menos também. Isso é ótimo. Pronto. É porque era a visão geral, agora eu estou dando o zoom na mesa. A mesa era mais ou menos assim. Era de madeira, coberta de ouro, madeira de acácia, coberta de ouro. Tinha as 4 bases, tinha as molduras, para evitar que os pães caíssem, que os utensílios caíssem. Deus é muito cuidadoso. Tinha as argolas e as varas, porque quando eles mudavam de lugar no deserto, eles tinham que levar tudo isso, inclusive a mesa. E aí eles carregavam pelas varas, não carregavam de qualquer jeito. Tinham que cobrir os objetos, os utensílios, tudo. Então o Senhor falou para Moisés e a mesa era basicamente assim. Como nós vimos, a mesa não é só o objeto, mas também o que se coloca em cima. E o Senhor, sabendo, né, desse conceito, porque veio dele, a inspiração veio dele, ele também falou sobre os objetos. E ele falou para Moisés: faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença. São esses pães aqui, que estão aqui. De modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Isso está lá em Êxodo 25, versículo 30. Por que tem esses pães todos, Nath, e não só um? Porque era um pão para cada tribo. Em Israel havia 12 tribos. E era um pão da presença representando cada tribo. Aqui eu não achei uma mesa mais de perto com mais utensílios, mas não eram só esses utensílios. Haviam jarras, colheres, haviam tigelas, vasilhas. Só que eu queria uma mesa de perto que desse pra gente ver os detalhes, então eles tinham só esses 2. Para mostrar para vocês que o Senhor tinha cuidado com tudo que ele fazia. Esses pães aqui, que eram chamados pães da presença, no original ele é lehem apanim, que quer dizer literalmente o pão do rosto. Pães do rosto. Como se você tivesse face a face com o Senhor na mesa. E é interessante que, como a gente viu, a mesa quer dizer relacionamento. E os pães, no original, falava justamente sobre o
face a face, sobre o rosto, sobre o que o Senhor está procurando desde o início com o seu povo. E é interessante que o Senhor faz uma observação para Moisés. Ele diz assim lá no versículo 30 de Êxodo: coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fique diante de mim o tempo todo. Esses pães eram colocados no sábado e eles passavam a semana inteira sobre a mesa. No outro sábado, no dia do Senhor, naquela época para o povo de Deus, eles eram retirados e eram colocados pães novos sobre a mesa. O pão não podia ficar envelhecido, o pão não podia ficar de qualquer jeito, o pão precisava ser renovado na presença do Senhor. O pão fala sobre as tribos, fala sobre os homens, fala sobre o povo de Deus, que precisava estar na presença do Senhor constantemente. E qual foi o lugar que o Pai escolheu para que o povo estivesse na presença dele constantemente dentro da sua casa? Na mesa. Então a mesa, ela não ficava no pátio, ela ficava no lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E ela ficava com os pães da presença, os pães do rosto, os pães do face a face, o tempo inteiro na presença do Senhor. Não podia faltar o pão. Também os utensílios eram todos especiais e consagrados. Não eram qualquer tipo de coisa que se colocava na mesa. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Não era qualquer tipo de oferta que se colocava na mesa. Não era qualquer tipo de pão. Não era com poeira, não era com sujeira, não era com mofo. Não era a jarra que era usada para outra coisa. Não era vasilha, nem os talheres. Era tudo feito especificamente, detalhadamente, como o Senhor viu. O Senhor disse, lembrando para vocês que tudo que Moisés viu era o que tinha no céu. Deus mostrou a Moisés no monte o modelo que havia no céu e falou para construir aqui, de uma maneira que ele pudesse habitar com os homens aqui na terra. E dentre uns desses móveis, dessas mobílias, estavam a mesa. Nós estamos caminhando bem devagarzinho. Essa parte é um pouco mais explicativa, para que a gente comece a visualizar que desde o início o Senhor está trazendo uma sombra, uma analogia de maneira lúdica para que o povo consiga entender o que ele quer. E o que ele quer é presença. Nossa presença, na presença dele, constantemente. E o lugar que ele escolheu para que isso acontecesse era na mesa com ele. Para que a gente pudesse participar da presença dele e ele da nossa, como a gente falou ontem. Então aqui, mais uma vez, a gente está vendo a consciência da presença. Nós estamos, se somos consagrados a Deus, como eu falei ontem, espero que sim. Se queremos ter uma vida consagrada ao Senhor, precisamos ter a consciência de que estamos o tempo todo na presença de Deus. Essa frase eu queria que ficasse gravada na cabeça de vocês hoje, porque eu vou fazer esse estudo bem devagarzinho para a gente ir visualizando, então eu não vou fazer ele como um todo hoje. Os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. O tempo todo. A Bíblia diz que Deus quer que os pães da presença, ou seja, a representação do seu povo, as tribos, hoje em dia nós estejamos na presença dele o tempo todo. E havia um dia específico para que esses pães fossem renovados, para que isso fosse renovado diante de Deus, que é quando o Senhor nos ensina ali o princípio de santificação de um dia para ele. Hoje,
a santificação da nossa consciência para Ele. Sabemos que o tempo todo nós precisamos estar com a mente renovada, santificada diante dEle, para que nossa presença diante dEle seja pura por causa de Jesus Cristo, que é onde nós estamos escondidos. Então nós vamos hoje até aqui com calma, para a gente ir aos poucos entrando na sala de Deus. Lembrando para vocês também, para amanhã eu continuar falando sobre a mesa do Pai, que Deus decidiu colocar a mesa no lugar santo. Tudo que está no lugar santo, assim como todos os outros objetos do tabernáculo, é santo. Inclusive os pães que estão sobre a mesa também precisam ser santos. A gente vai ver amanhã, se Deus quiser, que o Senhor deu instruções sobre os pães. Era para ser feito da melhor farinha, tinha que ter um incenso sobre eles, não era de qualquer jeito. Então eu quero que hoje você entenda duas coisas. Você está no lugar santo e precisa ser santo. E a outra coisa é que os pães, ou seja, você está na presença do Senhor o tempo todo. Se você sair da mesa, você sai da presença. Você perde a consciência da presença. E aí você começa a não ter mais o temor do Pai. Esse lugar onde essa mesa está é o lugar que antecedia, naquela época, amanhã a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, o lugar da Arca da Aliança. Tudo que estava ali era um passo para se chegar no lugar santíssimo. Então, se você já está sentado na mesa, você já está caminhando para se encontrar com a própria presença do Pai. Agora, se você ainda não conseguiu entrar nesse lugar, eu quero te dizer hoje, você pode ir para esse lugar hoje. Entra no seu quarto, fecha a porta, se consagre a Deus, diz para o Senhor te santificar. Porque quanto mais santificado você está, mais perto da presença você está. Quanto mais perto da presença você está, mais intimidade você tem com o Senhor. Ele já quer isso. Agora ele está falando para que a gente tenha essa intimidade com Ele também. Ok? A gente vai até aqui hoje para ir bem devagarzinho, para a gente poder ir entendendo bem as coisas, e amanhã a gente vai continuar falando sobre a mesa do Pai e a consciência da presença.